Empresas são feitas de pessoas. E pessoas precisam ser treinadas. Existe, quando alguém monta o seu próprio negócio e ele pensa que o fator é só comprar máquinas, alugar um galpão, preparar bem a loja, colocar as coisas bem organizadas. Se esquecem de um fator muito importante que faz toda a diferença, é treinamento, é a contratação de pessoas. Primeiro, temos que contratar as pessoas certas. Uma empresa, ela não é uma instituição de caridade. Você não vai pegar uma pessoa só porque ela está precisando de ajuda. Olha, eu vou pegar o meu vizinho, um amigo de um amigo meu, me mandou um currículo e eu vou pegá-lo porque ele está precisando de ajuda. Não. Se a pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudá-la de uma outra maneira. Mas numa fábrica, precisa de pessoas competentes. No comércio, na indústria, pessoas capacitadas. Então você já olha e contrata pessoas que têm vontade de trabalhar, porque tem pessoas que não têm vontade de trabalhar. Ela trabalha porque ela precisa. Todos nós precisamos trabalhar, mas tem pessoas que trabalham porque precisa e gosta, estão sempre motivadas, querendo aprender sempre mais. Eu tenho empresa faz 37 anos e eu posso falar com toda segurança, com toda certeza, que pessoas são diferentes uma das outras, e quando você pega a pessoa certa para colocar no lugar certo, faz toda a diferença. É a pessoa certa e no lugar certo. Não adianta você pegar uma pessoa que tem uma habilidade X e colocar no setor Y. Não. Uhum. Uma pessoa comunicativa, você não vai pegar uma pessoa que é comunicativa e colocar ela num lugar onde ela fica escondida e não fala com o público. Oh, essa pessoa é comunicativa. Não. Você vai colocar num lugar, vai treiná-la para colocar num lugar onde ela vai se destacar, onde ela vai vender bem, onde ela vai projetar bem a sua empresa, onde ela vai representar bem a sua empresa. Então, é legal mexer com pessoas. A pessoa faz toda a diferença. Máquinas você compra, mas pessoas você não compra. E aí, como que eu contrato pessoa? Primeiro, não fica com medo de dizer não para o seu parente. Porque, olha, você tem uma história bíblica que é o seguinte. Quando Deus falou para Abraão para sair do meio da terra dele, saia do meio da sua terra e da sua parentela. Qual foi o erro que o Abraão cometeu? Ele saiu da terra, mas ele levou o sobrinho Ló com ele. Uhum. Você viu o trabalho que Ló deu para ele? Mas foi um trabalho terrível. E eu não tenho medo de dizer que chegou um certo tempo da história ali, uma parte da história, que está dando tanto trabalho que ele resolveu se separar, e o Ló pegou a parte melhor que tinha. Falou assim, olha, você escolhe, você vai para a direita ou para a esquerda. Ele, o Ló falou, eu quero aqui, o lugar mais bonito. Então, Ló não foi nem justo com aquele que deu emprego para ele. Então, você analisa bem. Eu tenho muitos amigos que eu acho que é uma ignorância terrível, uma estupidez terrível. Eles contratam pessoas e não treinam as pessoas. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, ó, se eu contrato e treino, aí vem alguém e vai contratá-lo para a empresa dele. Que loucura! Então ele prefere ficar com um imbecil trabalhando para ele. Ele prefere trabalhar com uma pessoa que não produz, uma pessoa que produz de uma forma errônea, do que treinar essas pessoas. Davis, você trabalhou comigo. Quantos treinamentos você recebeu? Ah, bastante. Muito. E até hoje eu dou treinamento. Eu já gastei uma grana preta dando treinamento para eles. E eu pego escola de ponta, tá? Eu pego escola de ponta. Eu não pego qualquer treinador, não pego qualquer escolinha aqui que está jogando na internet, não. Você vê que não preciso fazer propaganda porque a escola é boa, né? Você vê, eu fiquei 5 anos com a Dom Cabral, que é a 12ª maior escola de empreendedorismo do mundo. Eu acho que ela é a primeira ou a segunda da América Latina. Olha só, agora eu estou com uma que é uma referência. Então, você não pode ficar com medo de treinar as pessoas.
Eu contratei uma vez um profissional, aí eu não tinha maturidade, eu não tinha muita experiência, mas Deus me ajudou, eu tive muita sorte. Eu contratei um profissional que era muito bom, era um bom vendedor, não sabia o que era um bom vendedor, não sabia absolutamente nada. 38 anos atrás, eu estava começando uma empresa, e quando eu contratei essa pessoa, fez toda a diferença. Abriu as portas, falou, olha, eu vou arrumar clientes bons para você, me arrumou clientes bons, sabe? Foi interessante. Então, de lá para cá, eu falei assim, poxa vida, são as pessoas que mudam a história das empresas. Imagina, por isso que existe um RH. O RH existe para que todo mundo, parte do princípio assim, todos são iguais enquanto estão ali. Porque às vezes você, como dono da empresa, que muitas vezes acontece, ou como alguém influente, que tem uma influente dentro da empresa, fala, estou trazendo currículo. No meu trabalho a gente não aceita, os meus sócios não dão currículo, não mandam currículo para nós. Falam, olha, deixa na portaria se você quiser, porque nós não podemos influenciar na decisão daquilo que é super importante. Então, a gente tem lá o RH que escolhe o melhor. Não acertamos sempre, mas eu acredito que eu acerto em 80%. 80%. Imagina uma pessoa operando as máquinas que eu tenho, que são máquinas caríssimas, e ele cometer um erro, e ele pode danificar aquela máquina. Aí olha só o prejuízo que vai me dar, a máquina fica parada, o meu cliente não recebe as peças, verdade, eu não recebo dinheiro, o prejuízo é enorme quando você não contrata a pessoa certa. E eu tenho uma coisa que, o que eu vou falar, eu tenho certeza do que eu vou falar, porque eu já pesquisei, e eu procurei até na Bíblia, e é verdade que eu vou falar para você, Davis, uma coisa interessante. Inteligência é uma coisa, e habilidade é outra. Como que eu explico isso para você? Olha só, se eu pegar uma pessoa inteligente, ela pode ser inteligente, mas ela não tem habilidade, uma pessoa inteligente não tem habilidade em tudo. Aí eu pego uma pessoa simples, uma pessoa habilidosa naquilo que ela faz. Você já viu aquela pessoa que ela pinta com maestria, ela toca um violão com maestria, porque ela tem uma habilidade de tocar violão. Tem pessoas que não nasceu para tocar violão, mas tocam. Mas não é igual uma pessoa que nasceu com o dom. Olha, vamos falar, nasceu com o dom para tocar violão, nasceu com o dom para tocar qualquer instrumento musical. Então, você tem que achar a pessoa que tem o dom para trabalhar na frente de um balcão. É dom também, é dom de lidar com as pessoas. Isso é um dom, aquele que mostra o sorriso, sabe? A pessoa, às vezes entra um cliente, aquele cliente cabisbaixo com o problema, e a pessoa, bom dia, como você vai? Olha, o pão está quentinho hoje, vou preparar isso para você, e chama a pessoa pelo nome, faz toda a diferença. A pessoa que está do lado de lá, fala, poxa, a vida me chamou pelo nome, perguntou como estão meus filhos, olha, é interessante. Então essa pessoa é habilidosa, agora ela nasceu para aquilo. Agora imagina você pega alguém que está trabalhando, vamos falar do balcão, está atrás do balcão, não tem habilidade nenhuma, não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com o público. Então ele está ali, mas ele tem uma outra habilidade que não foi descoberta ainda, porque todos nós temos uma habilidade. Nisso. Todos nós temos. Então ele tem uma habilidade que não foi descoberta e ele está ali. Ele não está contente ali. Então ele não vai receber. Se ele não está contente, se ele não está fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, que é o dom dele, ele não vai receber bem o cliente, ele não vai tratar bem, ele não vai estar sempre sorrindo. É uma coisa completamente diferente. Então, eu contratei já na minha empresa pessoas inteligentes, mas não eram para fazer aquilo. Talvez você lembre de um que era super, super inteligente, né? Que era ele era até o primo do Alisson, né? Super inteligente, muito, era fora do comum, fora da caixa, fora do comum. E ele fez o Senai, e nós colocamos para trabalhar na máquina, ele não produzia, ele não conseguia trabalhar na máquina. Por quê? Aí quando nós mudamos ele, coloquei ele no TI, ele se mostrou um gênio. Isso, um grande programador. Então, ele estava no lugar errado. Então você tem que, poxa vida, o empresário, você que está me ouvindo, não é porque o cara se veste bem, não é porque o cara tem um monte de diploma, não é isso que vai fazer a diferença. Descobre qual é a habilidade dele. Então, Mauro, mas aí entra naquela área que você tinha falado. Eu tenho um exemplo no meu trabalho.
tem um rapaz que trabalhava na produção e o gerente de produção ia mandar ele embora, porque era um mau funcionário. Só que aí precisamos de alguém no TI, ele estava estudando ciência da computação, traz ele para o TI. Um grande programador. Você tem que ver, era um funcionário exemplar. Você falava, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não precisava nem cobrar isso dele. Ele ia lá, fazia e falava, antes do prazo que ele deu ainda, tá aqui, já fiz. Exemplar. Só que o que aconteceu? Ele se descobriu, nossa, eu nasci para isso. E foi embora. Mas olha, isso é normal. Mas enquanto ele estava lá, ele produziu. Produziu, sim, Você muito. entendeu? Olha só, é muito. isso que o empresário tem que entender. Você treinou a pessoa, você capacitou aquela pessoa e ela ficou 3 anos na fábrica, trabalhando com você. Mas aqueles 3 anos foi bom. Aí depois ele vai para um outro lugar, que vai produzir para outra pessoa, mas outra pessoa vem para você. Por quê? Se todo empreendedor treinassem a todos, nós teríamos um monte de gente boa no mercado. Como tem os medrosos que não quer treinar, mão de vaca, não quer gastar, é tão barato, não quer gastar com treinamento, então vai ficar sempre nisso. Ele pega uma pessoa ruim e joga ela pior ainda no mercado. Ele pega uma pessoa ruim e joga uma pessoa pior ainda no mercado. É diferente da minha empresa. Eu pego uma pessoa ruim, ou uma pessoa mediana, transformo ela num ótimo profissional, num excelente profissional, e depois eu mando ele para o mercado. Isso me dá uma satisfação muito grande. Saber que eu criei, saber que eu ajudei, saber que aquela pessoa, ela sai motivada. Você saiu motivado lá da fábrica? Você sai motivado. Até hoje nós somos amigos. E eu já disse para você, eu já encontrei um que... eu sou gerente aqui nessa loja. Já entrei, eu sou gerente aqui nessa loja. Pô, você é gerente? Saí lá da sua empresa, você me treinou, e eu me motivei, e eu descobri que eu era bom, que eu era o cara, e eu estou aqui, eu sou gerente. E uma coisa interessante, quando a gente fala, é o cara, né? A gente não pode esquecer que as pessoas sempre têm que ter humildade no coração. A gente está falando isso, mas as pessoas, quando elas são treinadas também emocionalmente, né? Não é somente a habilidade, mas emocionalmente. Ela vai para o mercado. No meu caso, nessas escolas boas, coloca a pessoa no mercado, mas treina ela para ser um bom profissional, para ser um bom pai de família, para ser um bom cidadão. A gente faz com que essas pessoas sejam transformadas. É isso que o empreendedor precisa saber. O empresário nasceu para gerar emprego e transformar a vida das pessoas. Então nós transformamos a vida das pessoas através de tudo isso aí. E também tem uma coisa, Davis, que é o contrário. Olha só, o contrário. Aconteceu muito na minha empresa e acontece de monte por aí. Aí você vê uma pessoa lá que trabalha num setor e fala, esse cara é muito bom. E ele trabalha lá naquele setor, ele trabalha na portaria. Ele é um ótimo porteiro. Ele recebe as pessoas muito bem. Ele faz o serviço, ele faz até nota fiscal. Nossa, esse cara é bom, eu vou chamar ele para vir trabalhar aqui dentro. Você tira ele da portaria e você chama ele para dentro e fala, olha, você vai trabalhar agora nesse setor, que é um setor completamente do que ele fazia. E ele começa a se dar mal. E por vergonha, ele não volta. Você não pode fazer com que ele volte no que ele estava, porque ele cresceu. Ele recebeu uma oportunidade, ele recebeu uma chance. Então ele está ali, mas você era tão bom lá e aqui você é tão ruim. Não é que ele é ruim, ele é a mesma pessoa, mas ele estava no lugar certo. Tiramos ele do lugar certo e colocamos ele no lugar errado. Nós transformamos pessoas inteligentes, só porque ele é inteligente, nós transformamos ela em gerente. Mas ele não é gerente. Pegamos uma pessoa inteligente e colocamos ela como diretor, mas ele não é diretor. Ele não pediu para ser diretor. Talvez ele falou, poxa, que oportunidade, mas ele não tem o perfil de um diretor. Ele não tem um perfil de um gerente. E nós estragamos as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente estraga as pessoas. Você tira ela de um lugar que ela está tão feliz, ela está produzindo tão bem, ela está dando tão certo, daqui a pouco, poxa vida, esse cara é inteligente, esse cara é bom. Mas ele é bom naquilo que ele está fazendo. É lógico que você, como um empreendedor ou como uma pessoa do RH, ele vai olhar algumas habilidades extras dessa pessoa. Falar, ele não só faz isso, mas ele pode fazer outras coisas. Então, tudo isso, David, nós temos que levar em conta. Pessoas
precisam ser treinadas. O treinamento transforma pessoas medianas em pessoas excepcionais, em pessoas extraordinárias. E hoje as empresas não precisam de pessoas normais. As empresas precisam de pessoas extraordinárias se quiser vencer.